Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nessa noite nós vamos dar início à nossa escola de formação Parresia Intrépida, no qual abordaremos vários assuntos relacionados à nossa fé. A partir de hoje, daremos início a vários assuntos no qual você também pode opinar, num algum tema que você pode colocar para nós, que nós vamos estar realizando a formação. E queremos nessa noite entregar, que nossos corações, nossa mente, nosso pensamento possa estar voltado a Deus, que nosso coração possa estar aberto e deixar que o Senhor possa nos falar, que o Senhor possa nos animar nessa noite. E queremos começar nessa primeira formação do canal do Parresia Intrépida, do Facebook do Parresia Intrépida também, falando do tema no qual o Senhor nos ajuda a buscar aquilo que Ele nos chama. O primeiro chamado de cada um, meu e seu, seja de um santo, seja de um padre, seja de um casado, de um leigo, de um solteiro, de uma criança. O primeiro chamado nosso é a santidade. Deus nos chama a ser santos, assim como Ele é santo. E se Ele nos chama a ser santo, quer dizer que é possível, porque para Deus nada é impossível. Então nessa noite nós vamos ver através da luz daqueles que conseguiram alcançar o nosso objetivo principal, que é a santidade. E através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, nós também vamos buscar essas dicas para que nós possamos encontrar também o amado, nosso Deus, e possamos assim contemplar face a face o dia que estivermos no céu. E esse ensinamento vem a calhar nos dias de hoje, principalmente, no qual muitas pessoas pregam, falam daquilo que sente, daquilo que imaginam, mas nem sempre tudo aquilo que falam é certo. Através dos ensinamentos dos santos, da tradição, do que foi passado de geração em geração, nós vamos entender melhor e começar a formar o nosso pensamento como Deus quer. São João Paulo diz que se sobrar nem que sejam 12 novamente, ali vão continuar a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo? Aquele que pensa como Cristo, aquele que age como Cristo. E esse tema muito polêmico, muito difícil de assimilar, nós vamos trabalhar ele hoje nessa noite, não somente falando aquilo que nós pensamos, mas olhando para o que os santos dizem, olhando para o que os santos falaram, e assim possamos com maior confiança seguir esse caminho, por aqueles que já passaram por esse caminho e chegaram onde nós queremos chegar. Não é através de homens qualquer que nós vamos buscar o exemplo, mas através daqueles que conseguiram a sua coroa da vitória, no qual também nós vamos buscar a partir de hoje, com decisão no nosso coração, independente do que aconteça, independente do que se seja. Muitas vezes, como eu disse com o irmão Zé Carlos, que aqui está comigo, muitas vezes nós temos medo de encontrar a verdade, porque na verdade o nosso coração já sabe o que é a verdade, mas sabemos também que não é fácil aceitar a verdade. E esse tema hoje da formação, o valor dos sofrimentos com os santos, vai nos ajudar a refletir melhor sobre este pensamento de carregar a cruz junto com Jesus. Muitos dizem a Jesus: eu te seguirei aonde for, mas sem saber as consequências, sem saber o que será preciso. E na hora que você encontra com a verdadeira cruz, muitos retornam. Mas quando nós temos o ensinamento, quando nós somos formados naquilo que realmente é verdade, por mais que sofra, por mais que sangra, e nós vamos ver aqui os exemplos dos santos, nós iremos com certeza no nosso coração, sem dúvida, e com certeza entregaremos toda a nossa vida que for preciso. Então vamos iniciar a nossa formação com o tema O Valor do Sofrimento com os Santos, que tem como direção o tema A Caridade Suporta Tudo. Santo Afonso de Ligório já começa falando sobre esse tema com uma frase muito impactante para nós: quem ama a Jesus Cristo ama o sofrimento. Que frase mais impactante
Que frase que mexe com os nossos sentidos. Quem ama Jesus ama o sofrimento. Como assim? Ama o sofrimento aquele que ama Jesus? Mas Jesus não é alegria, Jesus não é bondade? Nós vamos entender sobre esse tema agora, a partir deste momento, junto com os santos, que nos dizem: a terra é o lugar de merecimentos, e por isso é também lugar de sofrimentos. Se até hoje te ensinaram errado, a partir desse momento, hoje nós vamos realmente ver o que é verdade, o que os santos nos dizem desses assuntos. O céu é a nossa pátria. Lá Deus nos preparou o repouso numa eterna felicidade. E com esse argumento, nós podemos também encontrar um sentido, uma direção na nossa vida. Quantos de nós temos no nosso coração um desejo de fazer algo grandioso? Quantos do nosso coração sentimos aquele desejo de fazer, mover céus, mover terras? Porque na nossa alma ela tem sede de Deus, a nossa alma tem sede da verdade, a nossa alma quer buscar a felicidade. Mas é necessário nós termos um foco, um objetivo. Porque se você começa a dar suas forças para todo lugar, dando tiro para todo lado, nem sempre você vai conseguir acertar o alvo. Porque se você não tem um alvo, como você vai chegar no alvo? É preciso sofrer e todos têm de que sofrer. Seja justo ou pecador, cada um deve carregar a sua cruz. Esse ensinamento vem ensinar para nós que, independente de se é justo, independente se é pecador, Deus não diferencia uma pessoa da outra ao dar a cruz. Todos nós sofremos, todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Todos os santos sofreram, todos os justos sofreram, até mesmo os maiores pecadores deste mundo sofreram, todos sofreram. Esse sofrimento é uma verdade, ela existe, mas é necessário nós darmos sentido ao nosso sofrimento. Todos têm a sua cruz, seja justo ou seja pecador, injusto, todos têm a sua cruz, todos têm as suas dificuldades. Mas nós vamos ver aqui nessa noite o que devemos fazer com essas situações. Quem carrega com paciência, salva-se. Quem carrega com impaciência, perde-se. É como acabei de dizer, a cruz todos têm, mas o ensinamento de Santo Ligório vai dizer para nós que essa cruz ela pode nos salvar se nós carregarmos com paciência. Mas se nós reclamamos, se nós murmuramos da nossa cruz, isso pelo contrário pode fazer com que a gente se perca. Porque a oportunidade, todos têm a mesma oportunidade. A oportunidade de ganhar o céu, ou a oportunidade de se perder. Só que através dessa formação nós vamos entender melhor o caminho que nós devemos seguir, como devemos seguir. Santo Agostinho vai dizer: com a prova do sofrimento se distingue a palha do trigo na igreja de Deus. Quem se humilha dos sofrimentos e submete à vontade de Deus é trigo destinado ao céu. Quem é soberbo e fica impaciente, a ponto de voltar as costas para Deus, é palha que é destinado ao inferno. Santo Agostinho vem nos dizer que no meio do sofrimento é que se distingue aquele que vai para o céu ou aquele que vai para o inferno. E ali, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a passar pelas nossas dificuldades e começamos a ter noção do que podemos fazer com aquilo que nós estamos passando. Se nós murmuramos, se nós reclamamos, se nós xingamos, se nós não demos graças a Deus, nós vamos para o caminho do inferno. Isso é exatamente isso que você ouviu, o inferno. Um nome muito forte, mas o nome real que existe, o inferno. E Santo Agostinho vem nos ensinar a ter paciência, a nos humilharmos nos nossos sofrimentos e a submeter à vontade de Deus. E nós vamos entender mais para frente o que é a vontade de Deus. Quando nós entendemos essa vontade de Deus, como nós fazemos para aceitar ela melhor. Cristo sofreu por vós, deixai-vos um exemplo, a fim de que sigais seus passos. Deixando um exemplo, a fim de que sigais seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então Cristo veio para nós
Cristo sofreu, Cristo se humilhou, Cristo passou as maiores dificuldades nessa terra. Mas para mostrar para mim e para você como devemos fazer, deixando o exemplo para nós como devemos seguir, que nós somos chamados a ser semelhança de Deus, sua imagem, mas para nós podermos carregar a nossa cruz, para que nós possamos ser igual, idêntico a Deus, a Jesus Cristo, nós devemos seguir os seus passos. E quais foram os passos de Jesus? Humilhações, sofrimentos. Ele que era o pão da vida, Ele que é o pão da vida, Ele veio para mostrar para nós, e Ele passou fome ao ter passado os 40 dias no deserto, ao ter passado ali na sua caminhada, suas peregrinações. Ele que é água viva, Ele passou sede. Ele que é o nosso Criador, Ele esteve sozinho. Jesus Cristo quis sofrer para nos encorajar no sofrimento. Sua vida foi cheia de humilhações e sofrimentos. E através dos exemplos nós que conhecemos a vida de Jesus, quando nós estamos nos nossos sofrimentos, quando nós estamos nas nossas humilhações, lembramos de Cristo e temos Ele como exemplo, nós temos um Deus que não somente nos ensina como fazer com as suas palavras, mas Ele mostrou como fazer com a própria vida, mostrando como se deve caminhar. Em Isaías vai dizer de Jesus, desprezado, último dos homens, homem das dores. Isaías já profetizava que era Jesus, um homem das dores, o desprezado, o último dos homens. Ele, sendo Deus, nosso Criador, Ele se submeteu e se entregou por nós. Não somente Ele na cruz, mas Ele se entregou desde o momento que Ele nasceu ali na manjedoura, sozinho, sem acolhimento. Então Jesus, Ele mostrou para nós o caminho que deve ser seguido, e Ele mostrou porque Ele não poderia, nós poderíamos chegar em Jesus e falar para Deus um certo dia, falar assim, mas o Senhor não sabe o que eu passo. Sabe sim, que Ele veio e sofreu tudo. Sim, a vida de Jesus Cristo foi toda cheia de trabalhos e dores. E vamos agora então introduzindo nesse pensamento de Jesus. Ele que foi o homem das dores, Ele que nos ensina a seguir os seus passos de dores e sofrimentos. Nós vamos entender mais para frente o porquê disso. E vamos entender que o sofrimento não acabou ali na cruz, mas Jesus nos chama a também participar do seu sofrimento na cruz. Jesus nos chama também a ser semelhança dele. E aquilo que faltou, como diz Paulo, na cruz de Cristo, que seja completada a nossa carne. Esses dias eu vi uma explicação que perguntaram, Jesus tinha anjos? E vai dizer, né, os estudiosos, que Jesus, todos os anjos o serviam, não tinha um anjo específico. E após Jesus ir aos céus, os anjos que o serviam a Deus estão hoje servindo a cada um de nós, para que nós possamos assim continuar a sua missão. A mesma missão que os anjos serviram Jesus, os anjos estão também nos servindo hoje, para que nós possamos assim fazer com que o Evangelho seja conhecido a todas as nações, assim através do sofrimento de Jesus, toda a vida de Jesus seja estendido através das nossas vidas. E esse tema agora, esse outro chamado a nós, amor ao sofrimento. Em Hebreus vai dizer assim no capítulo 12, versículo 6, o Senhor castiga os que ama e aflige todo aquele que recebe como filho. Essa passagem já cai por terra todos os ensinamentos de muitas pessoas que dizem, Deus não castiga, Deus não quer o mal, Deus não quer o mal para nós em si, mas Ele tira o bem do mal. Então Deus, como um pai, assim como um pai corrige seu filho através da vara se for preciso, Deus também assim Ele age conosco. Deus age conosco porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. E nós, se formos entregar a nossa carne, aos nossos desejos temporais, nós acabaremos ficando entregue à míngua, nos matando, porque o salário do pecado é a morte, e o que só temos na nossa vida sem Deus é o pecado, é a morte. Mas Deus vem purificando, limpando a nossa vida, a nossa alma. Então em Hebreus vai dizer aqui, para cair por terra todo o pensamento de que Deus não castiga. Deus não castiga porque você fez o mal. Porque muitas pessoas dizem assim,
tal pessoa está sofrendo porque ela fez tal coisa de ruim, como se Deus castigasse por conta de revanche, de vingança. Não, muito pelo contrário. Se Deus castiga, é porque Ele quer o nosso bem. É porque assim como um pai castiga e deixa de castigo o seu filho, assim como o pai chama a atenção do seu filho, Deus também, Ele nos chama a atenção, Ele nos castiga, Ele nos aflige, porque Ele nos recebe como filho. E quanta alegria nós devemos sentir e saber que Deus está nos corrigindo muitas vezes. Quando nós entendemos isso, nós, em vez de ficarmos tristes, nós ficaremos alegres e contentes. Isso é formação, meu irmão. Santa Teresa vai dizer: fique sabendo que as pessoas mais queridas por Deus são as que são mais afligidas com os maiores sofrimentos. Por essa razão, quando ela se via nos sofrimentos, dizia que não a trocaria por todos os tesouros do mundo. Santa Teresa. Quando ela se via no sofrimento, ela dizia que não trocaria por nenhum tesouro do mundo, porque ela entendia o valor do sofrimento. E através dessa formação, nós somos chamados a entender o valor do sofrimento e podemos passar por todas as dificuldades da nossa vida sem precisar de um psicólogo que te passe a mão na cabeça. Nós estamos aqui hoje para sermos purificados dos nossos pensamentos mundanos. Como Jesus disse no começo para os seus discípulos: eu te dou leite, porque se eu te der alimento sólido, vocês não aguentarão. Isso aqui, meu irmão, é alimento sólido para quem quer buscar verdadeiramente a santidade. Depois de sua morte, de Santa Teresa, ela apareceu a uma de suas companheiras e lhe revelou que receberam um grande prêmio no céu. Não tanto por suas obras como pelos seus não tanto por suas obras, como pelos seus sofrimentos suportados em sua vida, de boa vontade e por amor a Deus. E se pudesse voltar à terra, seria unicamente para poder ainda sofrer mais alguma coisa por Deus. Então Santa Teresa aparece em uma de suas amigas depois da sua morte e conta para ela que quando ela chegou no céu, as suas obras não valiam tanto. As suas obras, ela que edificou, ela que fundou congregações, ela que fundou conventos, ela que formou freiras, ela que trabalhou de sol a sol, ela que muitas obras deixou, ela que deixou escritos e ensinamentos, mas nada disso se comparou diante de Deus aos sofrimentos que ela sofreu e aceitou por amor a Deus. Então, Santa Teresa nos ensina a passar pelos nossos sofrimentos e oferecer a Deus, aceitando tudo que nos acontecer, como diz a palavra de Deus: aceite tudo que nos acontecer. Então, ali Santa Teresa, ela entendendo isso, ela se entregou com toda a confiança ao amor de Deus, entregando as suas dores, aceitando tudo que acontecia a ela. E ali, quando ela volta, aparece de uma de suas companheiras, revela que ela recebeu um prêmio maior de Deus pelo seu sofrimento do que pelas suas obras. São Vicente de Paulo nos ensina: deve ser considerado como grande desgraça nessa vida o não ter nada a sofrer. Então São Vicente de Paulo nos ensina: se você não sofre, se você até hoje tem reclamado de tudo, o mínimo que acontece para você, tome como desgraça aos olhos dos santos, porque os santos não era assim que ele pensava. Os santos sabiam o valor do sofrimento. Então tome como grande desgraça nessa vida uma pessoa que não sofre, uma pessoa que vive ali pela regalia. Nós vemos aquela passagem do rico e do pobre. O rico comia, se fartava, e o pobre, que era o Lázaro, ele pedia o resto que caía da sua mesa, e o rico negou. Mas depois dos dois mortos, vai dizer a palavra de Deus que o rico se encontrava com tamanha sede que chamava Lázaro e pedia para que ele pudesse molhar, nem que fosse só a língua um pouco. E Abraão ali, né, o pobre, junto com Abraão, e Abraão diz, né, que ele não poderia conceder isso, porque quando o rico estava na sua vida,
ele nunca percebeu o Lázaro, o pobre ali, pedindo, necessitado do lado dele. Ou seja, aquele rico, ele era tão envolvido com as suas riquezas, com os seus prazeres, que ele nunca percebeu o dom de Deus na sua vida. Ele nunca percebeu o quanto ele precisava mudar. Ele não teve a oportunidade. Hoje nós vemos quantas pessoas que nos dizem assim: ah, tal pessoa, fulano, voltou para a igreja porque está na doença, porque está na pobreza, porque está sofrendo humilhação. E realmente na igreja você encontra muitas pessoas que voltam para a igreja no momento de dificuldade. Mas isso, meu irmão, nós que entendemos isso que está sendo falado, nós devemos acolher, sabendo que é Deus que chamou essas pessoas através do sofrimento, porque elas não vieram a Deus por conta ali enquanto estava tudo bem. Devemos então glorificar a Deus por tudo isso, glorificar a Deus e entender que isso é uma graça e um dom de Deus. Imagina só você, como esse rico que estava lá perdido, ele não teve a oportunidade, talvez, ele teve a oportunidade, Lázaro, sim, de fazer o bem para o Lázaro, mas ele não sabia que ele precisava fazer o bem para o Lázaro, porque envolvido ali na sua vida de prazer, ele não conseguia saber o que ele precisava fazer. São Vicente de Paulo ainda acrescenta: uma pessoa que não sofre e a quem todos aplaudem está próxima de uma queda. Então, uma pessoa que nada sofre, muito pelo contrário, que são aplaudidos, é como se estivesse tão envolvido ali que não consegue se dar conta da sua situação, da sua alma. É preciso nós entrarmos dentro de nós. É preciso nós entrarmos dentro de nós e entendermos qual é a situação da nossa alma, para que nós possamos assim ver o que precisa ser mudado. Então, se não tem um sofrimento que te chama a olhar para dentro de si, muito pelo contrário, se as pessoas te aplaudem, você acha que está tudo bem, mas pelo contrário, não está tudo bem. E você perde a oportunidade de fazer coisas boas, de ajudar o próximo. Você perde oportunidades porque você não está com os olhos abertos ao próximo, você não está com os olhos abertos àquilo que precisa ser mudado. São Francisco de Assis, quando passava um dia sem nada sofrer por Deus, temia que Deus tivesse se esquecido dele. São Francisco de Assis vivia tão próximo de Deus. Ele, no seu sofrimento, ele já não sentia seu sofrimento, mas ele enxergava além do seu sofrimento. Ele via a presença de Deus socorrendo ele a todo momento. E era tão prazeroso a presença de Deus, não o prazer do sofrimento, mas o prazer da presença de Deus, da sensibilidade de Deus que ele sentia, que quando ele não estava no sofrimento, ele tinha medo que Deus tivesse esquecido dele. São Francisco de Assis e São João Crisóstomo vai dizer: quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, faz um bem maior do que se desse o poder de ressuscitar os mortos. Meu irmão, minha irmã, vamos entender aqui. Hoje nós vemos pessoas viajando quilômetros, fazendo excursões para ir atrás de pessoas que têm dom da cura, que tem um dom da libertação, que faz milagres. Meu irmão, minha irmã, Deus age sim, mas através desse pensamento nós queremos ir além, nós queremos ir para as águas profundas, nós queremos buscar o sobrenatural, o extraordinário, porque buscar o poder, buscar milagres, isso eu digo para você, meu irmão, é ordinário, mas o extraordinário está além disso. Buscar se doar para Deus. E olha, vamos entender aqui agora por que Deus faz um bem maior dando um sofrimento do que se desse poder para ressuscitar os mortos. Porque o homem que faz milagre se torna devedor de Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor ao homem. E quem diz isso? São João Crisóstomo, é um santo. Então esse ensinamento não sou eu que estou falando, é o santo que está dizendo para nós. Quando você pede para Deus uns dons e ali começa,
começa a fluir, as coisas estão indo bem para você, você é capaz até mesmo, tão agraciado, que você é capaz de ressuscitar os mortos, ver milagres, ver pessoas andando, e ali nós somos devedores de Deus. Mas quando você sofre por amor a Deus, Deus se torna devedor ao homem. Veja que incrível esse ensinamento. Então, acabamos de ver sobre o amor ao sofrimento, e agora vamos ver a paciência na dor. Porque quando você entende o sofrimento, você entende o valor, você começa a trabalhar ali nas situações do seu dia a dia, do seu cotidiano. Você começa a trabalhar tendo paciência e suportando tudo o que acontece. E quando você é formado naquilo, meu irmão e minha irmã, você consegue passar por tudo tendo paciência. Em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: a paciência produz uma obra perfeita. São Francisco de Sales: todas as chagas do Redentor são outras tantas palavras que nos ensinam como devemos sofrer por Ele. Esta é a sabedoria dos santos: sofrer constantemente por Jesus, assim ficaremos logo santos. Vamos entender essa mensagem de São Francisco de Sales? As chagas do Redentor nos ensinam como devemos sofrer, como disse no começo, a seguir os mesmos passos de Jesus. E essa sabedoria é uma sabedoria que nós estamos aprendendo nessa noite através desse vídeo. É uma sabedoria dos santos. E quando você aprende essa sabedoria, quando você se entrega a isso que está sendo ensinado, quando você sofre constantemente por Jesus, por amor a Deus, assim ficaremos logo santos. Mais para frente nós vamos falar sobre a purificação, os efeitos dessa entrega, dessa paciência. Em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, João viu todos os santos vestidos de branco, segurando palmas na mão. A palma é símbolo do martírio. Veja só, a palma ela é símbolo do martírio. Mas nem todos os santos foram martirizados. Nem todos os santos foram martirizados, foram enforcados, foram degolados, foram mortos a espadas, crucificados. Nem todos os santos. Então o que vai dizer aqui? Por que então todos seguram palmas, se nem todos foram martirizados? São Gregório responde para nós: todos os santos foram mártires, ou pela espada ou pela paciência. Nós podemos ser mártires sem espada, se guardarmos a paciência. Ensinamento de santo. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa perder a sua cabeça, levar um tiro no seu peito, ser explodido por uma bomba. Você não precisa disso, meu irmão. Para você ser santo, mártir, você deve guardar a paciência. E se Deus lhe der a glória de você ser martirizado na espada, e isso é a vontade de Deus, isso é uma graça, isso é um dom que Deus pode conceder a você. Mas isso não te faz um mártir. Não é exigência para se tornar um mártir. Acima de tudo é a paciência. Santa Teresa vai falando da paciência: quando alguém faz algum bem a Deus, o Senhor lhe paga com uma cruz. Eis porque os santos agradeciam a Deus ao receberem os sofrimentos. Olha o ensinamento de Santa Teresa, dizendo para nós que quando você faz o bem a Deus, Ele te recompensa com uma cruz. Com alguma cruz você vai receber. Então os santos, eles agradeciam a Deus quando eles recebiam um sofrimento vindo de Deus. E hoje, por falta de formação, as pessoas dizem assim: quando eu começo a caminhar com Deus, quando eu rezo, assombração aparece. Quando eu comecei a caminhar com Deus, as coisas só deram errado para mim. Meu irmão, se você entender isso aqui que Santa Teresa está nos ensinando, você vai ficar alegre do que está acontecendo na sua vida. Você vai agradecer a Deus. Isso te vai fazer tornar santo rápido. É isso que os santos nos ensinam. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um tesouro para nós esta noite. Santa Teresa nos ensinando. Se Deus nos paga com alguma cruz difícil na sua cabeça, se você faz o bem para Deus,
Deus te paga com uma cruz, porque essa cruz vai te ajudar a ser santo. Então os santos, eles sabiam disso, eles eram formados no sofrimento, eles entendiam o valor da cruz, o valor do sofrimento, e por isso então eles agradeciam a Deus quando os sofrimentos chegavam. 2 exemplos. São Luís, rei da França, quando contava da sua escravidão sofrida na Turquia, dizia muito agradecido pela paciência que conquistou na prisão, do que se tivesse conquistado a terra inteira. São Luís, rei da França, ele foi preso na Turquia. E ele agradecia a Deus pela paciência que ele adquiriu na prisão. E ele sentia-se mais satisfeito tendo recebido essa paciência do que se ele tivesse conquistado a terra inteira. E ele é mais feliz nessa situação. Santa Isabel, rainha da Hungria, ela perdeu o seu esposo. Então ela foi expulsa do lugar onde ela morava junto com seu filho. E andando por aí, sendo abandonada por seus parentes, sendo abandonada pelos seus amigos, por aqueles que a serviam enquanto o seu marido estava ali no poder, todos viraram as costas para ela, mas ela se encontrou e ela foi morar num convento franciscano, onde, para você ver aonde foi a confiança naquela situação, ela mandou cantar um hino de ação de graças a Deus pelo favor que ele lhe concedia ao fazê-la sofrer por seu amor. Então, Santa Isabel, rainha da Hungria, ela mandou oferecer ali, cantar um hino de ação de graças a Deus, porque Deus tinha feito um favor para ela, fazendo com que ela sofresse. Então, Santa Isabel, entendendo essa situação, ela cantou um hino de ação de graças por essa situação. E acabamos de ver a paciência na nossa caminhada, a paciência na dor, a paciência no sofrimento. Nós entendemos amor no sofrimento. E agora vamos ver a consequência do que nós recebemos com isso. O que Deus tem preparado para nós não é um sofrimento qualquer que nos leva a lugar nenhum, não. Deus tem um objetivo em cima do sofrimento, Deus tem um objetivo em cima desses ensinamentos. E vamos agora ver o tema A Dor e o Céu. São José Calazans dizia: para ganhar o céu todo sofrimento é pouco, porque ele entendia que o céu é tão grande que qualquer sofrimento suportado nessa vida não é nada em comparação à glória futura que há nos vir. As nossas tribulações do momento são leves e nos preparam um peso de glória eterna, vai dizer São Paulo aos Coríntios. As nossas tribulações no momento, aquilo que você está passando, que nós estamos passando, elas são leves, e elas nos preparam para um peso de glória eterna. E mais para frente, São Paulo vai dizer aos Romanos: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá ser revelada em nós. Não tem proporção. A glória do céu que está por vir para nós. Santo Agapto, quando ameaçado de morte, ele era um jovem, esse Santo Agapto. E ali, ele estava nessa situação, ele estava sendo ameaçado de morte por conta da sua fé. E olha o que ele disse: que maior felicidade posso eu ter do que perder a minha cabeça e vê-la depois coroada no céu? Diante do seu algoz, do seu assassino, Santo Agapto disse a ele com coragem, confiança em Deus, confiança no seu Salvador: maior felicidade posso ter do que perder a cabeça aqui na terra e vê-la coroada no céu. Santo Agapto. São Francisco, antes de São Francisco, quero falar também de Santo Inácio de Antioquia. Ali no primeiro século do cristianismo, ali naquele começo, para você ver a essência desse ensinamento que não vem ali no meio do caminho, não. Desde o começo eles já entendiam o valor da cruz, tanto que todos os apóstolos de Jesus, tirando João, todos foram martirizados. Então Santo Inácio de Antioquia, ele
ele sabia tão grande o valor do sofrimento que ele queria chegar lá em Roma. E ele falava assim para os seus companheiros: eu não quero que ninguém peça aquilo que eu vou fazer. Porque assim como Jesus foi triturado, o pão da vida foi triturado, o trigo é triturado para se tornar o pão da vida, eu também quero na boca dos leões ser triturado, para que eu possa viver para a vida eterna. Então, Santo Inácio de Antioquia, e ali se cumpriu aquilo que ele tinha dito. Ele foi para Roma e ele foi morto na boca dos leões. Os leões os trituraram. E assim como ele disse, como o trigo foi triturado para se tornar o pão da vida, o fruto, o pão, ali também ele, no seu corpo triturado, se ganhou a vida eterna. São Francisco vai dizer: o bem que espero é tão grande que todo sofrimento é prazer para mim. Para obter o paraíso é preciso lutar e sofrer. Se sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. Deus, Jesus, hoje nós vemos, quantas ofensas são cometidas a Jesus por conta dos pecados cada vez piores. E Nossa Senhora em Fátima nos chama a fazermos a reparação do Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. O que é o reparar? Reparar é você tomar consciência das ofensas que são cometidas ao Sagrado Coração de Jesus. O quanto Jesus sofre pelas nossas ofensas, o quanto Jesus sofre pelos pecados cometidos pela humanidade. Então Jesus, ele nos ensina também a sofrer junto com Ele, a entender e chorar junto com Jesus aquilo que ele sofre ao ver os pecadores, e rezar, interceder pelos pecadores. E ali, sem ver o que os pecadores estavam fazendo, Santa Jacinta, ela aceitou a mensagem de Nossa Senhora, que falava para ela que estava enferma. E Nossa Senhora falou, que através dos seus sofrimentos muitas pessoas são convertidas, e convidou ela: você quer viver mais um pouco e sofrer mais um pouco para que mais almas possam ser salvas? E ali Santa Jacinta, ela aceitou o convite de Nossa Senhora, e ela viveu mais um pouco sofrendo, e através do seu sofrimento muitas almas foram salvas, através do seu martírio, através da sua paciência. Ela não foi martirizada, mas a paciência que ela obteve, aceitando os sofrimentos enviados por Cristo, ali salvou muitas almas. Não pode haver prêmio sem merecimento, nem merecimento sem paciência. Não recebe a coroa senão aquele que lutou segundo as regras, vai dizer São Paulo a Timóteo. Não receberá a coroa senão aquele que lutou segundo as regras do jogo. Ou seja, quais são as regras do jogo? É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, sendo formados. Nós estamos sendo formados. Quais são as regras do jogo? Antes de você jogar qualquer jogo que seja, você entende primeiro o que precisa ser feito para você conquistar a vitória. E aqui, através da formação, através desses ensinamentos dos santos, hoje nós estamos sendo formados, aprendendo essas regras do jogo, o que agrada a Deus, o que é o bem, o que nós tiramos de bem na nossa vida. Os mundanos procuram conquistar o máximo de coisas possíveis sobre os bens temporais, mas quando fala dos bens eternos, dizem que basta um cantinho no paraíso. Quantas vezes eu não vi pessoas que dizer assim: se eu conseguir pelo menos chegar no purgatório, já está bom para mim. Eu já ouvi pessoas dizer isso para mim, mas já ouvi pessoas que têm sede de Deus, que têm um fervor tão grande por Deus, que falava assim: eu não quero somente estar no céu, mas eu quero estar no lugar mais próximo de Deus no céu. Não é você somente desejar o céu, mas você quer dar o seu melhor. Porque aqui vai dizer esses ensinamentos mundanos, as pessoas que procuram, trabalham para conquistar coisas materiais, os bens, conquista. Eles trabalham com tanto afinco, acordam cedo, se entregam, é compromissado, estudam, se formam para poder falar com as pessoas. Falar com as pessoas, técnicas de venda, técnicas de convencimento, técnicas para poder... Quantas pessoas não se entregam a isso?
E para Deus, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas têm se entregado a buscar a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para nós, meu irmão e minha irmã. A partir de hoje nós somos chamados a buscar algo a mais para Deus. E eu digo para você, busque e você vai encontrar. Porque Deus tem para nos revelar coisas que olhos ainda não ouviram, ouvidos nunca ouviram. Deus tem para nós coisas maravilhosas. Os mistérios de Deus é como uma caverna de diamantes. Quanto mais você cava, mais diamante você encontra. Os santos nessa vida contentaram-se com qualquer coisa, enquanto pelos bens eternos eles procuraram ganhar os mais possível. Então os santos nessa vida, eles buscaram todos os bens eternos, enquanto para os terrenos, somente o que era necessário. Esse é o ensinamento que nós devemos também buscar, pedir a graça de Deus para que nós nos desprendemos daquilo que é do mundo, daquilo que é supérfluo, para que nós possamos buscar, procurar, achar aquilo que verdadeiramente interessa para nós. Agora eu lhe pergunto, quem age com mais sabedoria ou prudência? Os santos que buscaram somente as coisas do céu? Ou os mundanos que vivem buscando atrás de, não digo que é ruim, mas quer fazer um curso atrás do outro, quer fazer faculdade uma atrás da outra, quer estudar tudo um atrás do outro? É certo? Buscar isso? Claro que é. O conhecimento, a ciência, vem tudo de Deus. Mas você não pode colocar isso mais do que a busca pelas coisas eternas, a busca pelo conhecimento e a vontade de Deus. Quantos universitários que têm a sua mente tão inteligente, uma interpretação de texto tão excepcional, buscam ali nos conhecimentos das ciências e um aprendizado tão grande. Imagina se essas pessoas também buscassem Deus, o conhecimento de Deus, com o mesmo dom que tem para aprender as coisas das ciências do mundo. Com certeza ganhariam muito mais e mais, através ainda ajudado pelo dom de Deus que nos ajuda. São Felipe Neri diz para nós: neste mundo não há purgatório, ou é o paraíso ou é o inferno. Os que suportam com paciência os sofrimentos dessa vida gozam do paraíso. Como assim não faz, sofre o inferno. Ou seja, São Felipe Neri quer dizer para mim e para você: não fique buscando o purgatório. Tenha na sua mente que existe o inferno e o céu. Você está em busca do quê? Do purgatório? É como você tivesse aquela história de estar em cima do muro. Você ainda não se decidiu. Decida hoje, nessa noite, a partir desse vídeo que você está vendo. Eu quero o céu. Não basta meio termo, porque ali, como diz essa historinha, o muro, quem é o dono, é o demônio. Então, Felipe Neri nos chama nessa noite a buscarmos decididamente pelo céu. Como diz Santa Teresinha, uma alma decidida a Deus, o demônio não tem poder algum. O demônio não tem poder algum, a alma decidida a Deus verdadeiramente. Então decida-se nessa noite a buscar o céu, a buscar verdadeiramente o amor que é Deus. Santa Teresa vai dizer que quem abraça as cruzes que Deus lhe manda, não assente. Porque quando você abraça com amor a Deus as cruzes, tudo que acontece para você, você não sente. É exatamente isso. Como eu não sinto as minhas dores, não é você está falando aí, mas você não está na pele com aquilo que eu estou vivendo. É verdade, meu irmão, minha irmã, existem dores e sofrimentos diferentes um do outro. Eu também já passei pelas minhas dores e sofrimentos. Mas quando nós temos a convicção dos santos, do valor dos sofrimentos, nós não sentimos, porque nós olhamos para o céu. São Francisco de Sales, em meio às tribulações, disse: de algum tempo para cá, as grandes tribulações e oposições que sinto me trazem tanta paz tão grande e me predizem uma união próxima e estável de minha alma com Deus. Sinceramente falando, é a única ambição e o único desejo do meu coração. Então São Francisco de Sales sentiu essa proximidade da sua alma com Deus maior quando ele estava vivendo o sofrimento nas humilhações e nas oposições. São Francisco de Sales, ele tem um grande ensinamento sobre a paciência para nós. São Francisco de Sales, ele era uma pessoa muito estúpida, vamos dizer, se ser claro. São Francisco de Sales era um homem estúpido.
Todas as pessoas que falavam para ele, que opunham a sua opinião, ele retrucava, ele respondia, ele xingava, ele retrucava e não tinha meio termo. A cabeça é aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, pessoa difícil de entrar na cabeça. Era aquele homem. Mas durante 23 anos, ele reconheceu o seu defeito. Mesmo e esses 23 anos ele rezou pedindo a Deus a graça que ele pudesse ter paciência em tudo, as suas oposições, seus sofrimentos. E para ele ensinar isso aqui, ele trabalhou em cima disso. Não há melhor pessoa para ensinar nós de certo assunto aquele que viveu o certo assunto. Então São Francisco de Sales, no seu ensinamento, na sua história ali que vamos aprender com ele, ele tinha uma mesa onde ele se sentava e todas as pessoas que vinham falar com ele, e no momento que ele sentia o desejo de retrucar as pessoas, ele segurava debaixo da sua mesa com tanta força que após a sua morte foram ver a sua mesa, tinha um buraco enorme debaixo da sua mesa, das unhas que ele cravava na madeira da sua mesa, segurando a paciência, aprendendo com dedicação o que é a paciência, e ali ele conquistou. E por isso ele é um grande doutor da igreja que nos ensina através de um livro que ele tem sobre o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo. Padre Luiz da Ponte nos diz também: considere como amargas as coisas doces desta vida e como doces as amargas, assim sempre terá paz. Então esse Padre Luiz da Ponte nos ensina: se você sentir prazer no sofrimento e amargas as coisas doces dessa vida, você viverá sempre em paz. Vai dizer ele para nós viver em paz. Porque quando nós sentimos o prazer na sua vida, é como vamos dar um exemplo bem claro aqui, um drogado, ele sente um prazer no momento que ele está usando a droga, mas chega no outro dia, ele sente o remorso. Isso eu dei um exemplo muito grande. Mas também quando nós nos fartamos do alimento, quando nós caímos no pecado da gula, quando nós ficamos ali o dia inteiro dentro de casa assistindo televisão, chega à noite, no outro dia você não suporta mais porque a sua alma ela tem desejo de uma coisa verdadeira, uma coisa palpável, alguma coisa que te dá prazer de verdade na sua alma. E aqui esse prazer que nós buscamos mundano, ele não dá. Pelo contrário, ele te dá um peso na consciência. Mas quando nós tomamos como doce as coisas amargas, nós ficamos felizes. E assim nós vivemos em paz, sabendo que tudo de Deus é bom para nós. Então, com esses ensinamentos, né, na paciência, buscando a paciência, buscando o sofrimento e olhando para o céu, vamos agora ver também esse tema, sofrer amando. Porque quando nós entendemos tudo isso, a gente consegue sofrer amando. O sinal mais certo para saber se uma pessoa ama Jesus Cristo é não tanto sofrer, mas o querer sofrer por amor dele. Ou seja, né, o sinal mais certo não é somente sofrer, porque hoje muitas pessoas buscam ali, né, o prazer nas dores. Existe sim pessoas que sentem o prazer de sentir dor. Existem pessoas que se autoflagela, que sente aquele prazer, né? Eu já vi vídeo na internet de pessoa pendurada por ferro, por gancho, e aquelas pessoas elas sentem prazer no sofrimento. Mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje é o sentido do que você sofre. Ou seja, né, não estamos chamando aqui, através dessa formação, você ser um masoquista, né, que fala, né? Não ser um doido, varrido que procura se autoflagelar, não. Nós estamos ensinando a viver as contrariedades com paciência da nossa vida, para que nós possamos ser purificados. E através de tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós tiramos o bem maior para nós, que é o que Deus faz. Deus tira o bem maior da dor, do sofrimento, do mal. Santa Teresa nos ensina que vantagem maior poderá haver para alguém do que ter o sinal de estar sendo agradável a Deus. E nessa certeza, quando você é formado sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite, e você sabe que através do sinal daquilo que você está sentindo, que você está passando, é um sinal claro de que Deus está sendo agradável a Deus aquilo que você está passando,
Como pode ter uma vantagem maior de quando você entende isso, você vive isso, você sofre isso e você vai se alegrar com isso? Quantas vezes eu passei por sofrimentos e depois de ter lido sobre isso, sobre o valor do sofrimento, eu murmurei, eu reclamei, eu xinguei, e depois no momento que veio, que Deus enxugou a minha lágrima, eu olhei para trás e me arrependi. Ó Senhor, a oportunidade que eu tive de ter te dado graça naquele momento de dificuldade, não dei. Porque eu entendi, eu tinha passado por essa formação. E eu olhei para trás daquilo que eu tinha sofrido e como me arrependi de ter reclamado, de ter murmurado, de ter xingado. Como eu me arrependi. Mas a partir de hoje, nós somos convidados a suportar as contrariedades da nossa vida por amor a Deus e aceitá-las e oferecer a Deus fazendo atos de amor. Senhor Deus, ofereço tudo isso que eu estou passando. Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Mas é preciso carregá-la não com a força, e com repugnância, mas com humildade, paciência e amor. Não adianta nada nós pedirmos para Deus: Senhor, dai-me pobreza, dai-me humilhação. Você entender isso aqui, mas repugnar aquilo que está acontecendo. Nós somos chamados a ter humildade, paciência e amor. Beato João Diabo, ele vai dizer: mais vale um bendito seja Deus nos momentos difíceis do que 1000 ações de graça nos momentos difíceis. É como eu acabei de dizer, quantas oportunidades eu não perdi de ter dado graças a Deus no momento de sofrimento. Quantas oportunidades nós não perdemos de sermos santos. Aí depois tudo que acontece na nossa vida de bom, nós vamos lá: glória a Deus, obrigado Senhor. Mas se naquele momento, quando nós entendemos isso aqui, nós olhamos para trás e falamos: quantas oportunidades nós não tivemos de ser santo. Aí quando nós estivermos mais velhos, nós olhamos para trás e falamos assim: eu não tive a oportunidade de ser santo porque eu não fui chamado a ser um pregador, eu não fui chamado a ministrar o ministério de música, eu não fui chamado a coordenar um grupo de oração, eu não fui chamado a fazer parte do pastoral, eu não fui chamado a fazer isso aqui, eu não fui chamado a isso, aquilo. E nós esquecemos que a maior oportunidade que temos de agradar a Deus é aceitar tudo que nos acontece, a contrariedade, os momentos que te dizem não, os momentos que te rejeitam, o momento que te humilham, os momentos que te xingam. Esses momentos, se você procurar agradecer e dar glória a Deus neste momento, vai valer mais do que se você tivesse cantado a missa inteira, se você tivesse tocado o grupo de oração o ano inteiro sozinho, tivesse chegado no ponto. Mais do que tudo isso, você teria maior recompensa em Deus aceitando as contrariedades. Se as pessoas entendessem isso, meu irmão, minha irmã, as coisas seriam bem melhores. E os frutos de Deus, com certeza, vingariam muito mais na nossa igreja. A nossa igreja precisa disso. A nossa igreja precisa dessa formação. A nossa igreja precisa ser formada. A nossa igreja precisa aceitar a cruz, não com repugnância, mas com coragem. Lamentável, como diz aqui, Santo Trofão de Ligório vai dizer: lamentável é que o valor dos sofrimentos suportados por amor a Deus não sejam conhecidos pelos homens. E ao ver essa parte que me chamou a atenção e que me moveu a dar essa formação, que me moveu a transmitir através, quando eu vou pregar, quando eu vou formar, o valor do sofrimento. Porque os santos, quando eles entenderam isso, eles sentiram tanta vontade de dizer para pessoas nosso valor do sofrimento. E esse era o desejo de Deus, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo dos santos, que esse valor do sofrimento seja conhecido. Uma certa vez eu fui com o Creito pregar, orar por uma pessoa no hospital. E nós fomos lá orar por aquela pessoa no hospital, e ela chegou lá, ela estava com a barriga enorme, parecia que ela estava grávida, mas era uma infecção generalizada que estava no seu estômago, na sua barriga. E ali naquele momento, aquela mulher na cama, sofrendo, como que você vai ensinar isso para ela? Mas Deus me deu a graça de poder ali falar para ela. E eu falei para aquela mulher assim: oferece tudo que você está passando pela conversão do seu marido, dos seus filhos, porque ela tinha dificuldade, ela era uma catequista da igreja.
mas o seu marido, suas filhas não acompanhavam, ela sentia muita tristeza naquilo. E eu falei para aquela mulher, falei assim, oferece as suas dores, comecei a falar do valor do sofrimento, oferece as suas dores pela conversão da sua família. E nós rezamos ali, né, impomos as mãos sobre ela. No outro dia ela conseguiu a vaga que ela precisava para a UTI. Passou 15 dias, ela tinha tomado alta, já estava em casa. E no outro dia ela ligou para nós pedindo, vamos rezar um terço da minha casa, porque a minha família toda vai estar unida junto comigo, porque eles querem também rezar junto comigo. E aquela mulher, os irmãos da outra igreja, do marido dela, tinham falado para ela que eles tinham ido no monte e já Deus tinha colocado no coração deles que ela iria morrer, mas ela está viva até hoje, para a honra e glória de Deus. Ela aceitou aquilo, ela acolheu o que foi ensinado. Foi difícil falar para aquela mulher em cama sobre o valor do sofrimento. Como você vai falar para uma pessoa que está ali, né, doente, sofrendo? Ela vai falar, ela dá risada da sua cara e falar assim, não, eu sei que está no meu lugar porque você está falando isso. Mas nós devemos ter coragem, devemos ter ousadia. E como esses santos tiveram esse desejo de transmitir esse ensinamento, transmita também esse ensinamento às pessoas. Como a vida de muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento poderia ser mudada. Pessoas que estão ali lamentando porque não tem seus parentes perto. Pessoas que estão lamentando nesse momento porque não é bem acolhido, porque a vida virou as costas para ela. Mas quando a pessoa é formada, ela tem esse entendimento da cruz no seu pensamento, ela torna o seu sofrimento motivo de alegria, de paz. É isso mesmo, meu irmão, é difícil acolher isso aqui, um homem que não esteja no Espírito Santo, mas você cheio do Espírito Santo, uma pessoa batizada, como diz, né? Uma pessoa batizada no Espírito Santo. Somente uma pessoa batizada no Espírito Santo é capaz de entender isso aqui. Somente uma pessoa. Porque se você for passar essa informação para qualquer um que não esteja vivendo uma vida de entrega a Deus, ela não consegue colher. Mas através do Espírito Santo tudo é possível. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu estou falando isso aqui hoje, nessa noite. Mas que você que é cheio do Espírito Santo, você também possa ser formado através disso. Beata Ângela de Foligno. Se conhecêssemos o valor do sofrimento, cada um procuraria roubar dos outros as ocasiões de padecer. Os sofrimentos seriam objetos de roubo. Imagina uma mulher falar isso. Se nós conhecêssemos o valor do sofrimento, as pessoas queriam roubar a ocasião de sofrer do outro. Você já imaginou na sua vida você sentir um desejo de sofrer aquilo que o irmão está sofrendo? Isso é se você souber o valor do sofrimento. Mas somente através do Espírito Santo, somente através de Deus nós somos capazes de entender isso. E isso, como diz São Paulo, a cruz é loucura para o mundo. Isso aqui é cruz. Essa é a verdadeira cruz que São Paulo nos diz que é loucura para o mundo. Mas para os loucos que somos nós, considerados loucos para o mundo, isso aqui é graça, é dom. E se nós soubéssemos o valor do sofrimento, seriam objetos de roubo. Santa Madalena de Passe diz assim, ao conhecer o valor dos sofrimentos, preferia que se prolongasse sua vida do que morrer e ir logo ao céu. Então, Santa Madalena de Paz, ela diz assim, se nós conhecemos o valor do sofrimento, preferia que se prolongasse a vida dela na terra, não para ir direto para o céu, mas para que ela pudesse sofrer mais por Deus. E ela explica a razão. No céu não se pode mais sofrer. No céu não se pode mais sofrer. E agora vamos, agora nós falamos, do sentido, agora vamos ver a consequência de tudo isso, que Deus tira o bem maior, o bem de todo mal. E o bem maior para nós que somos pecadores, para nós que estamos a nossa carne que chama o pecado, a nossa inclinação para o mal, mas a nossa alma tende para Deus. E Deus quer que nós voltemos para Ele, de coração sedento por Ele. Vamos falar então da purificação. Santa Catarina de Gênova vai dizer, para chegar à união a Deus, são necessárias as tribulações,
porque o Senhor, por meio delas, procura destruir em nós as más inclinações interiores e exteriores. Então Santa Catarina de Gênova vai dizer que os sofrimentos e as tribulações são necessárias para nós. Porque se não tivesse as tribulações, se não tivesse as contrariedades para nós, jamais nós conseguiríamos chegar a uma união diretamente com Deus. Então, através das tribulações, são destruídas em nós as más inclinações. É como Jesus disse para Pedro: haverá um momento em que você irá a lugar onde você não quer ir. Então, Jesus já dizia para Pedro: você será purificado das suas más inclinações. E Pedro tinha suas más inclinações. Mesmo decidido por Deus, entregue a sua vida, tendo seu encontro pessoal com Deus, recebido o Espírito Santo, sendo batizado, sendo ali embriagado pelo Espírito Santo, ele precisou passar pelos sofrimentos, ir a um lugar onde ele não queria ir, sofrer aquilo que ele não queria sofrer, morrer da maneira que ele não queria. Mas tudo aquilo ali foi necessário para que as más inclinações dele pudessem ser purificadas. E hoje nós pudéssemos ter um exemplo para nós, uma pedra da nossa igreja, Pedro. E ele só chegou não somente porque Jesus falou para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas Deus completou, ele terminou aquilo que ele iniciou na vida de Pedro, através das suas tribulações, através dos seus sofrimentos, através da sua vida. Pedro foi purificado, e quando ele morreu, crucificado de ponta cabeça, ali se encerrou a sua purificação, e ali sim ele se tornou santo. Ele não se tornou santo durante ali no momento da sua caminhada toda, mas ele foi tornando aos poucos e chegou à plenitude da sua santidade através do seu martírio. Por isso as injúrias, os desprezos, as doenças, o abandono dos parentes e amigos, as confusões e todas as contrariedades não nos são necessárias. Então, nós sendo desprezados, nós sofrendo doença, abandono dos nossos parentes, amigos, todas as confusões e todas as contrariedades nos são necessárias, né? Então a gente entende que é que nem você diz assim, né? Quando eu estava bem, existia um monte de amigos do meu lado, mas quando eu estava na pior, cadê os meus amigos? São necessários você passar por isso para você realmente ver quem é seu amigo de verdade, quem você pode confiar, quem pode contar verdadeiramente. E no final das contas nós vimos que é somente os nossos parentes, né? Nossa mãe, que está sempre ao nosso lado, né? Quantas vezes eu não passei por momentos bons e tinha pessoas do meu lado, até mesmo nos parentes, mas no momento que eu estava na pior ali, quem estava do seu lado? É nesse momento que você realmente abre seus olhos, você purifica, né? Que você entende, você não condena as pessoas que te viram as costas, mas você entende também que a fraqueza delas muitas vezes foi provocado por nós mesmos ao ostentar aquilo que somos, ao ostentar aquilo que temos, e as pessoas foram atraídas a nós. Aí você vê que você conquistou amigo não pelo seu caráter, não pela sua verdade, mas por aquilo que você tem. Isso você deve ser purificado, você, e não as pessoas que estão erradas. Não, as pessoas têm a sua inclinação e elas são atraídas a isso, a querer o bem prazer. O prazer, se você oferece o prazer, se você oferece a ilusão, você está fazendo errado. Então, se você busca oferecer quem você é, a sua verdade, se você busca oferecer quem você realmente é, a sua essência, você vai ver que poucos vão ficar do seu lado, mas você vai conhecer quem você é e o que você precisa ser, e assim você aprenderá a ser feliz. Isso tudo nos ajuda a combater e vencer em nós os movimentos desordenados, até que de vitória em vitória cheguemos a extingui-los e a não mais senti-los. Então, né, através de vitória em vitória, aceitando ali os seus momentos de dificuldade, de vitória em vitória, chegará um momento que nós não vamos mais sentir. Hoje eu vejo assim, são poucas pessoas que vêm na minha casa. No começo, quando eu fui morar com a minha esposa, né, eu morava na casa sozinho,
só nós dois, quantas pessoas iam em casa, fazer churrasco, convidavam, fazer as coisas. Hoje, são poucas as pessoas que vêm aqui. Eu vejo minha mãe vem, meus amigos mesmo, assim, de comunidade, do grupo de geração, Zé Carlos, o Cleiton. São poucos, quase ninguém vem aqui. Mas hoje eu já não sinto. Quando eu sentia no começo, né? Eu sentia solidão, sentia, né? Nossa, ninguém vinha, eu lastimava, mas hoje eu já não sinto mais a falta das pessoas que vêm como vinham antes. Hoje é diferente, né? Hoje a gente sente né, a paz estando em casa, porque hoje eu fiz da minha casa uma casa de oração e a presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, nos completa. E só isso basta para nós. Não que eu despreze as pessoas, não que eu me sinta mal porque as pessoas não vêm aqui, não. Mas eu quero também alcançar todas aquelas pessoas que vinham para que elas possam me buscar hoje. E eu intercedo por elas para que elas possam vir não pelo que eu tenho, mas porque eu posso oferecer hoje a minha essência, aquilo que eu vivo com Deus. Sem isso nunca chegaremos à união com Deus. Porque se estamos vivendo né, nesse ambiente de festas, de prazeres, como que nós vamos chegar à unidade com Deus? Você já reparou se você está numa montanha escura? Você olha para o céu, você contempla tantas estrelas, mas tantas estrelas, que se você estiver na rua da sua casa com as lâmpadas acesas, você não consegue enxergar nada das estrelas, somente a lua no máximo. É porque nós devemos apagar as luzes artificiais da nossa vida, para que nós possamos enxergar a verdadeira luz, que é o Cristo. É como se a luz dos santos, os seus ensinamentos, fossem somente adquiridos no momento que você apagasse as amizades que não são verdadeiras, as amizades que nos tiram a paciência. Quantas vezes nós acabamos até querendo agradar as pessoas para ter um benefício para nós. Eu vejo no trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, que nós vemos isso, pessoas que puxam o saco uns dos outros por interesse no trabalho, por interesse em aparecer, por interesse em obter um benefício. Pessoa que chama meu querido, meu rei, não sei o que, não sei lá, mas somente com o interesse de buscar aquilo. E quando você é purificado disso, você olha com os olhos espirituais para Deus, você vê isso e fala, meu Deus, da onde que o Senhor me tirou? São João da Cruz vai dizer, uma pessoa que deseja ser toda de Deus deve estar resolvida a procurar nessa vida não os prazeres, mas acolher com amor os sofrimentos do dia a dia. E quem foi São João da Cruz chegou ao ponto de dizer a Deus, Senhor, eu quero morrer esquecido por todos e abandonado, porque eu quero estar somente na sua presença. Ele chegou a ser purificado de uma tal maneira que ele desejou somente entregar a sua vida a Deus, sem precisar mostrar para ninguém aonde ele estava, a situação que ele estava vivendo. São João da Cruz foi purificado de uma tal maneira, ele encontrou a paz dele na sua solidão, sozinho, tão grande, que ele pediu para Deus que quando ele morresse ele fosse desprezado por todos e esquecido. E assim aconteceu. São João da Cruz morreu desprezado e esquecido, mas Deus glorificou. Hoje nós conhecemos São João da Cruz. Mais de 500 anos depois está o seu nome fortemente berrando nos nossos ouvidos, daqueles que abrem o ouvido para Deus. São João da Cruz é um canal de bênção da voz de Deus que grita no nosso coração e na nossa alma hoje, porque Deus exalta os humilhados. Os santos, você vai ver, poucos escreveram sobre eles escreveram sobre os ensinamentos que eles aprenderam, mas seus testemunhos foram escritos por outras pessoas, porque eles entenderam, eles confiaram que Deus é que realmente exalta o homem, não o homem. Uma pessoa que se deseja ser toda de Deus, resolvida, né? Acabamos de ver. Abraçando todas as mortificações, principalmente quando aparece contra a nossa vontade. Essas são as mais agradáveis a Deus, né? Então vem se dar para nós. Quando os sofrimentos aparecem de Deus ou de alguma pessoa, são mais agradáveis a Deus do que aquelas que nós mesmos buscamos. E quando você entende isso, muitas pessoas, né, chegam no quaresma agora, a pessoa fala assim, eu vou mortificar minha carne, eu vou fazer jejum e penitência.
e buscam aquela penitência, não que ela não tem valor, ela tem valor sim. Mais valor ainda tem quando a contrariedade vem de Deus, vem porque você não foi escolha sua, mas você aceita por amor a Deus, que isso tem muito mais valor do que quando você decide por alguma penitência, por alguma coisa na sua vida. Provérbios vai dizer, nós vamos entender isso agora: mais vale um homem paciente do que um homem corajoso. Ou daí você pensa assim, né, numa situação, né, que nem dizem, né, só sobrevivem os covardes, né, porque os homens bravos sempre tem encontro mais bravo que ele, né. Mas nesse sentido aqui nós vamos entender que esse ensinamento vai dizer sobre a nossa entrega, sobre o tema que nós estamos tratando, o valor do sofrimento. Quem se mortifica com jejuns, sacrifícios e penitências agrada sem dúvida a Deus pela coragem que emprega nessas mortificações, né? Então você emprega uma coragem tão grande, né? Nós vemos assim, né? Nossa, tal pessoa faz jejum, sacrifício e penitência. É agradável a Deus? Sim, é agradável a Deus. Mas nós vamos entender aqui, mais lhe agrada a Deus, porém quem é forte em sofrer com paciência e alegria as cruzes que Deus lhe manda. Isso é um ensinamento que dá um choque na nossa mente, dá um choque no nosso intelecto, na nossa mente, que eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã. Como mais para frente no próximo tema vai dizer, mas já vou dar um exemplo, né? Se você, por exemplo, você está enfermo na sua cama, já vou adiantar isso, você está enfermo na sua cama e você pensa assim, se eu tivesse com a minha saúde intacta, eu poderia ir na igreja, eu poderia comungar, eu poderia acordar cedo, ir na caminhada do penitencial, eu poderia fazer tanto isso, e ficar na sua cama murmurando, né? Eu poderia fazer tudo aquilo. Se engana ao fazer esses desejos no seu coração. O que você poderia fazer? Uma pessoa que está acamada, se ela acolhe aquele desejo de Deus, que foi concedido àquela pessoa, porque não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Então se a pessoa está na cama, e ela acolhe aquilo e fala, Senhor, eu não posso comungar, Senhor, eu não posso ir na missa, Senhor, eu não posso ir lá levar um alimento para o irmão na rua, eu não posso fazer nada disso, mas eu acolho com amor isso, vale mais do que se você concluísse todos os desejos que você tem de fazer e agradar a Deus. Então, sofrer com paciência e alegria as cruzes que Deus lhe manda agrada mais a Deus do que aquilo que você pensa que agrada a Deus, deseja e oferece a Deus. São Francisco de Sales vai dizer, as mortificações que nos vêm de Deus ou dos homens por permissão divina são sempre mais preciosas do que aquelas que são filhas da nossa própria vontade. Quantos santos que não preferiam estar na presença de pessoas difíceis do que estar em um lugar cômodo, como São Felipe Neri, né? Ele viveu 30 anos morando de favor numa casa, e sendo que ele tinha ali o seu oratório, ele poderia sair da casa que ele estava morando de favor e viver naquela casa de oração, que era uma casa cômoda para ele, né? E ele preferiu ficar ali sofrendo humilhações, sendo rejeitado, do que viver numa vida cômoda e agradável junto com os seus ali, né, que amavam, porque ele sabia o valor do sofrimento e ele oferecia aquilo ali a Deus. Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a Venerável, madre aqui, fundadora do pequeno Instituto Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, aqui de São José dos Campos, ela tem uma história que as freiras contam que ela trabalhava lá no Sítio da Aranha, e lá era um local dos doentes, né? Então ali tinha as enfermeiras, que eram as irmãs, tinha as enfermeiras, né? E ali tinha uma enfermeira que era muito difícil de lidar, ninguém conseguia ficar perto daquela mulher. Ninguém conseguia ficar perto dela. E todos observavam a irmã que tinha preferência em estar junto com ela. E enquanto essa mulher amargurada olhava para ela com desprezo, ela olhava com alegria. E ali ela era santificada, e por final das contas aquela mulher foi tocada e convertida pela alegria, pela paciência e pelo amor que a madre oferecia àquela mulher. E nós santos somos chamados a ser luz, sal da terra e luz do mundo desse jeito, levando amor aonde não tem amor. Como você quer receber amor das pessoas? Você hoje aqui nessa noite, você que teve encontro pessoal com Deus, você teve um encontro pessoal com Deus, você possui o amor. Não fique buscando receber mais amor das pessoas.
Busque levar o amor àqueles que não têm, àqueles que nada têm, àqueles que desprezam, porque eles não receberam amor. Quantas pessoas, a maioria das pessoas psicopatas, as pessoas homicidas, ladrões, você vai ver o histórico da vida deles, todos, a maioria praticamente, tiveram a sua vida de sofrimento, de entrega e não receberam amor na sua vida. Então como você quer receber amor dessas pessoas? Isso é um pensamento louco para nós. Mas nós somos chamados aqui a levar o amor, como Jesus nos diz para nós: estive com fome, estive na prisão, estive doente, estive nu, estive com sede e vieste me visitar. Nós somos chamados a encontrar Jesus nos mais pequeninos, nos mais desfavoráveis. E assim nós fazemos a maior das mortificações, dando aquilo que nós recebemos de Deus e suportando a presença daqueles que não têm Deus. Como regra geral, o que tem menos de nossa escolha é o mais agradável a Deus e mais proveitoso para a nossa alma. Regra geral de tudo isso que nós entendemos aqui agora, hoje, nessa noite. O que tem menos de nossa escolha é o mais agradável a Deus e mais proveitoso para a nossa alma. Santa Teresa nos ensina: ganhamos mais em um só dia de sofrimento vindo de Deus ou do próximo do que em 10 anos de padecimento que nós mesmos escolhemos. Então, meu irmão, minha irmã, se você entender disso, você vai começar a ser luz da sua casa. A sua mãe, você não tem paciência com a sua mãe porque sua mãe não te entende? Você não tem paciência com a sua esposa, que sua esposa não te entende? Ou com o seu marido não te entende? E você está na caminhada e ninguém te entende? Vale mais um só dia aceitando tudo aquilo que te acontece de dificuldade do que 10 anos se você oferecesse alguma coisa para Deus. Santo Hipólito. Ó, viu quantos santos tem aqui falando, né? E todos os santos comungam com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, do amor e sofrimento. Quer ser santo? Quer ir para o céu? Vamos seguir aqueles que encontraram o caminho. Santo Hipólito: custe Deus quanto custar, nunca será caro demais. Santo Hipólito: custe Deus quanto custar, nunca será caro demais. Nós não somos capazes de dar o que Deus realmente merece. Então nada nessa vida será capaz, mas dê tudo aquilo que você puder. Não deseje dar aquilo que você pensa em dar, mas dê aquilo que você quer dar, que você tem para dar. Muitas pessoas querem 10 talentos, mas se Deus te deu 2 talentos, faça o melhor que seus 2 talentos e ofereça a Deus aquilo que Ele te dá, sabendo que se você der 10, 20, fazendo, pode isso ser até vaidade, mas aquilo, aceitando aquilo que Deus te dá, estará satisfazendo Deus. São João Crisóstomo: chegando alguém ao perfeito amor de Deus, é como se ele se achasse sozinho na terra. Não fez caso da glória nem da humilhação, não liga para as tentações e sofrimentos, encontra um outro sentido e sabor em todas as coisas. Então, quando alguém chega ao perfeito amor de Deus, que é onde nós queremos chegar, a santidade, nós não ligamos mais para a glória, nós não ligamos mais se nós somos humilhados, nós não ligamos mais para tentações, mas para sofrimento, porque nós encontramos um novo sentido na nossa vida. Em Cântico dos Cânticos vai dizer quem é essa que se eleva no deserto como nuvens de fumaça. E os santos nos ensinam que essa é a figura de Maria, porque ela no deserto não tinha onde se apegar e ela crescia diretamente para Deus. Ela era como um ramo de uma videira que não tem onde se apoiar, ela só queria procurar a Deus. Quando você tem alguma coisa a apoiar, você desvia para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Mas quando você não tem nada para se apoiar, como os santos, quando ele chega ao perfeito amor de Deus, você cresce em santidade, você chega ao perfeito amor de Deus. Não encontra apoio nem descansa em coisa alguma, busca continuamente aquele a quem ama sem se cansar. Então quando você busca, né, como vai dizer lá no Antigo Testamento, assim, né,
Os jovens cansam, todos os adultos cansam, mas aqueles que caminham com o Senhor renovam a sua força, porque você busca constantemente, continuamente, você não vê fome, você não vê sofrimento, você não vê nada, você quer amar, buscar a Deus. Aqueles que encontram esse sentido, aqueles que têm esse foco, essa direção na sua vida, esses buscam continuamente a Deus. Assim, quando come ou quando trabalha, ou quando está acordado ou está dormindo, em todas as suas palavras e ações, todos os seus pensamentos e todo o seu esforço é encontrar o seu amado. Meu irmão e minha irmã, você não precisa estar fechado num convento, você não precisa ir para o deserto. Você é chamado quando você é decidido verdadeiramente por Deus. Aonde você estiver, o seu coração a Deus, você consegue buscar o Senhor e se deliciar da presença do Senhor. Porque quando você está comendo, quando você está trabalhando, quando você está na rua, quando você está jogando futebol, quando você está ali fazendo exercício, quando você está andando na rua, quando você está em qualquer lugar que for, seu pensamento está em Deus. Em todas as suas ações, seu esforço é encontrar o seu amado. Isso é a conclusão daquele que já se decidiu verdadeiramente por Deus, e nada mais tira sua atenção, nada mais é capaz de tirar o seu foco, que é Jesus, porque tem o seu coração onde está o seu tesouro. E assim nós finalizamos hoje, nessa noite, essa formação do canal Parresia Intrépida, da página Parresia Intrépida, com essa mensagem, que nós possamos entender aonde está o seu coração e está o seu tesouro. Então, que nós possamos focar o nosso pensamento em Deus e decididamente por Deus, nada mais nos será penoso, nada mais nos será motivo de reclamações. Pelo contrário, tudo que nos acontecer a partir de hoje, nós saberemos glorificar a Deus, porque hoje, a partir dessa formação, nós encontramos um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa caminhada. E assim eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam, a presença e a companhia de todos através dessa formação, que nós possamos realmente buscar decididamente isso que foi tudo encontrado, que foi colocado para nós. Que nosso coração possa se voltar para Deus. Que nosso coração possa estar inteiramente voltado a Deus. E eu convido você também a acompanhar conosco, essas formações que será colocada. Nós ainda não temos data certa, mas da próxima, mas a gente vai, nesse dia a gente vai estar anunciando aí, colocando outros temas. Tem muitos temas e você também pode dar opinião, sugestão de outros temas, que a gente, com esse carisma da Parresia Intrépida, levar essa verdade, nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. E para finalizar, que nós possamos ler essa oração de Santa Fonte de Ligório, que nos ensina com esse ensinamento a buscar nosso coração em Deus. São João da Cruz, ele nos ensina que nós buscamos através do conhecimento, da leitura, nós encontramos através da meditação, nós buscamos através da oração e contemplamos através da contemplação, Nós contemplamos após a oração a ação de Deus na nossa vida, E acabamos então de ler, acabamos de meditar sobre esses ensinamentos, e que nós possamos agora fazer esta oração. Ó Jesus, meu tesouro e meu amor, pelas ofensas que vos fiz eu não merecia mais poder vos amar, mas pelos vossos merecimentos peço-vos que me façais digno de vosso puro amor. Amo-vos sobre todas as coisas e arrependo-me do fundo do meu coração de vos ter outrora desprezado e expulsado de minha alma. Agora eu vos amo mais do que a mim mesmo. Eu vos amo com todo o meu coração, bondade infinita. Eu vos amo e outra coisa não desejo senão amar-vos perfeitamente,
Nada temo, senão ver-me afastado de vosso santo amor. Redentor meu, fazei-me conhecer o grande bem que sois, e o amor que me tiveste para assim me obrigar a vos amar. Não permitais, meu Deus, que eu seja ingrato diante de tanta bondade. Chega de vos ofender, não quero mais vos abandonar. Os anos que me restam de vida eu quero empregá-los em vos amar e agradar. Meu Jesus, meu amor, socorrei-me. Ajudai-me um pecador que vos deseja amar e ser todo vosso. Ó Maria, minha esperança, vosso Filho vos ouve. Pede-lhe por mim e obtende-me a graça de amá-lo perfeitamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de nós, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, nos conceda uma noite tranquila, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda que essa graça possa acontecer verdadeiramente em nossa vida, que possamos viver na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.